Salve, salve, internautas! Eu sou Elton Kramer e vamos dar início ao nosso episódio do podcast Gestão Pública 4.0. E hoje vamos falar de reforma tributária e municípios. Fique com a gente. Sejam todos bem-vindos ao programa de podcast Gestão Pública 4.0. Hoje o nosso episódio vai estar especial. Vamos falar sobre reforma tributária e o impacto nos municípios. E para fazer um bate-papo com a gente, convidamos o professor Paulo Caliendo. Professor Paulo, que é doutor em Direito e professor da graduação e pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul. E esteve envolvido aí diretamente nas propostas da reforma tributária no Congresso Nacional, além de ser representante da Confederação Nacional dos Municípios. Então, é uma autoridade aí renomada para nos passar aí algumas diretrizes de como que os municípios devem se portar aí frente e nessa fase pós-reforma. Professor Paulo, seja muito bem-vindo. Professor Elton Kramer, realmente é um orgulho, uma alegria estar aqui e nesse podcast tão importante, justamente num período de governo digital, de administração pública que está fazendo transformação digital e de reforma tributária. Então, fico muito agradecido pelo convite e tenho certeza que tens aí uma equipe de seguidores, de pessoas que o seguem, que estão privilegiadas. Professor Paulo, e antes da gente iniciar esse bate-papo, comenta um pouquinho para os nossos seguidores sobre o curso de reforma tributária. Está sendo coisa nova aí, né, professor, para os nossos alunos e nossos seguidores. Exatamente, professor Elton Kramer. Queria convidar todos os internautas para este curso. Ele tem alguns diferenciais. O primeiro é que grande parte dos que estão no quadro de professores participaram ativamente da elaboração do PLP número 68 de 2024, que trata das normas gerais do IBS-CBS, e do PLP 108, que trata do contencioso e também do comitê gestor, bem como da fiscalização e de outras regras ali tão importantes, inclusive sobre o imposto seletivo. Então, são pessoas que participaram dos debates com a fiscalização estadual, federal e municipal, também com os procuradores estaduais, federais e municipais, especialistas, inclusive do Banco Mundial, e verificaram todos os possíveis aspectos em relação a essa matéria. Foram mais de 3 meses, totalizando quase 6 meses de discussões, com mais de 200 técnicos envolvidos e com centenas de reuniões. Eu tive a grata satisfação de participar na condição de membro do PAT RTC em alguns GTs, grupos de trabalho, junto com outros participantes desse grupo. Então, é um curso que eu realmente recomendo, porque ele contém uma visão pública, uma visão da administração tributária, mas também com um olhar do processo judicial e das possíveis repercussões do contencioso administrativo judicial, ou seja, é um curso completo. Ele não só fica nas premissas, nas diretrizes, mas ele vai ao detalhe de alguns problemas que estão na redação. Então, eu faço o convite, o professor Elton Kramer é o grande idealizador desse curso, para que nós venhamos a participar e debater destes projetos que agora estão indo ao Senado e também vão fazer parte da vida concreta da administração pública, procuradores, auditores, secretários e advogados. Então fica o convite muito especial do professor Paulo Caliendo, né, que nós dois coordenamos, né, o curso, o professor Paulo e eu ficamos responsáveis pela montagem da equipe. Confira as maiores informações lá no site da IPDM, que vai ficar aqui embaixo do vídeo, ipdm.com.br. Você vai gostar muito desse curso, um curso de qualidade com mais de 60 horas, né, professor Paulo? 60 horas de aulas síncronas, ou seja, que você vai conseguir interagir com o professor, tirar dúvidas, analisar casos concretos. Então, realmente é uma oportunidade ímpar na sua vida para entender a reforma tributária. E falando na reforma, professor, ela foi vendida para nós como
um método de simplificar o sistema tributário nacional, que realmente já foi apelidado de vários apelidos, várias gírias, né? Até de carnaval tributário e tal. Realmente mereceria ser simplificado. Mas realmente a reforma tributária vai simplificar o sistema? Professor Elton Kramer, realmente essa é uma grande indagação, ela é feita por vários setores, e eu vou dizer assim, a minha resposta, mas eu trago a resposta de vários setores que participaram do debate. Para a Confederação Nacional das Indústrias, ela irá simplificar para a indústria. Para o setor da agricultura, em vários setores, nós vemos que sim também. Então, diversas manifestações federais, estaduais e municipais de que haverá simplificação. Há um relatório da OCDE também mencionando isso, que há um passo importante do Brasil em relação ao alinhamento internacional com os demais países da OCDE. Todos os países do nosso entorno usam deste modelo, os nossos principais concorrentes e competidores e parceiros, como China, Índia, o continente europeu, na sua grande maioria, com exceção dos Estados Unidos, todos utilizam o modelo IVA. Então, nós temos uma simplificação aqui, tanto de matéria como de mérito, e eu creio que, do ponto de vista material e também de obrigações acessórias, nós teremos uma redução. Por óbvio, nós temos um período de transição, um período de transição longo, e há um período que vai num crescente de mudança de perspectivas, mas eu considero ainda que, mesmo com o período de transição, nós teremos ganhos significativos de escala e de redução de obrigações acessórias. Nós vamos viver um novo período, claro, é próprio que uma reforma tributária ela não é para um período curto de uns 2 anos. Reformas tributárias têm um horizonte muito largo, de 20, 30, 50 anos. Então, ela tem que ser construída com calma, mas eu considero que a simplificação que agora está no texto constitucional, com o princípio diretivo do sistema tributário nacional, que era sempre uma luta dos tributaristas, e do princípio da cooperação, que também vai auxiliar a simplificação, nós estamos iniciando um novo marco que será estudado pelos próximos 20 e 30 anos. E, professor, uma pergunta, claro que perguntas e dúvidas são várias, né? São inúmeras aí frente a uma mudança tão drástica aí no sistema tributário. Mas uma situação que preocupa muito e preocupou mais, hoje a gente está mais tranquilo que a gente sabe que a reforma tributária manteve o Simples Nacional. Mas esse impacto no Simples Nacional, ele vai ser somente no valor ou ele vai ter um impacto mais significativo na operacionalização? Porque a maioria, falando em municípios, né, que a maioria dos nossos seguidores são servidores municipais, procuradores municipais, tal, eles se preocupam, né, que é o principal clientela, vamos dizer, do município é empresas optantes do Simples Nacional. Qual vai ser esse impacto da reforma perante essas empresas? Perfeito, muito boa pergunta, professor Elton. Primeiro, comentar que havia uma demanda muito forte do SEBRAE para a manutenção do Simples Nacional e também das federações de câmaras de comércio. E a manutenção do Simples Nacional é uma realidade, se manteve no texto. Existiam vozes contrárias ao limite do Simples Nacional, porque ele é muito elevado no Brasil e menor em outros países, mas se manteve pelas virtudes do sistema, apesar de algumas críticas. Então, o Simples Nacional, que está constitucionalmente previsto no texto constitucional, foi mantido e preservado. A tal ponto de que hoje nós questionamos a possibilidade de fuga de empresas do Simples Nacional para o modelo IBS, porque ele pode ser mais atrativo, vejam só, do que o Simples Nacional. Muitos acreditam num possível esvaziamento das empresas do Simples Nacional e o seu deslocamento para o setor da tributação normal, via CBS e IBS, pela possibilidade de creditamento e pela atuação que vai ocorrer. Eu creio que talvez um meio termo venha a ocorrer, mas com a manutenção Simples Nacional, mas também um surgimento de uma tributação mais moderna, que é a tributação do IBS e CBS. Por outro lado, eu só queria mencionar um detalhe aos servidores municipais. Há uma tendência geral a manter a mentalidade pré-reforma para o período que nós teremos. O servidor, o auditor fiscal, ele não é mais o fiscal
meramente do município e de tributos municipais. Agora nós temos um imposto compartilhado, que é o Imposto de Bens e Serviços, o IBS, compartilhado com os estados. Então, o auditor fiscal municipal, ele não vai somente fiscalizar o seu tributo municipal, como o ITBI ou como o IPTU, mas ele vai fiscalizar, além do ISS, que é um tributo municipal, o IBS. Agora ele é fiscal do IBS de forma compartilhada com os estados. Então, ele vai ter necessidade, eu acho que o Instituto Paranaense de Direito Tributário cumpre um papel importante nisso, de formação, porque ele vai ter que se, digamos, dotar de conhecimentos que eram somente dos fiscais estaduais, como não cumulatividade, como tributação de mercadorias, de setores específicos. Nós vamos ter aí uma formação muito grande dos fiscais, e eles podem perguntar, mas teremos apoio para isso? E eu creio que sim. Agora o momento é de formação, de valorização dessas carreiras e também de aumento de estatura delas em termos de atuação. Os julgamentos agora não serão somente de matéria municipal, os nossos auditores, julgadores, irão para a Câmara de Julgamento, que são de IBS, então irão julgar matérias de IBS, não somente de matéria municipal, como IPTU, ISS e ITBI, mas do IBS, em câmaras, que são as nossas ideias que nós vamos ter nos julgamentos agora, pelo Comitê Gestor do IBS e pelas câmaras de julgamento, que sejam, pelas turmas de julgamento, que sejam paritárias com os estados, então nós vamos ter uma atuação ali muito mais importante dos nossos auditores, independentemente do tamanho do município. Então, eu creio que os nossos fiscais vão fiscalizar agora não somente pequenas empresas do Simples, mas todas as empresas que atuam no setor de consumo dentro de sua área geográfica. Isso é importante, né, professor? Porque a gente vê, muitos ficaram preocupados com o desprestígio pelas áreas e carreiras públicas da administração tributária, né, que são os auditores e os procuradores fiscais, né, que trabalham na execução fiscal. Eu creio que é pelo contrário, a gente vai ter um prestígio ainda maior. Claro que daí as gestões municipais vão ter que valorizar também a altura, né? Mas um ponto de vista aí que vai ser imediato é a qualificação desses agentes fiscais. Porque a gente estava acostumado, por exemplo, eu trabalhei como procurador municipal durante seis anos, o que eu trabalhei? IPTU, ISS, TBI, no máximo taxas. Hoje a gente vai ter uma virada de paradigma que a gente vai ter o IBS, que é muito semelhante ao ICMS, né, aproveitamento de crédito, a questão da não cumulatividade, e que não era costumeiro, né, para o auditor municipal. Então ele vai dar uma virada de chave, né, professor? E é importante, então, esses auditores e procuradores se manterem atualizados, ou seja, fazer uma reciclagem. Eu acho que com certeza vai depender disso. E, professor, aproveitando essa questão até da centralização das normas do IBS, a gente vai ter um super comitê gestor, né? Antes era Conselho Federativo, aí houve críticas doutrinárias, eles mudaram o nome, mas a centralização manteve. Essa centralização, que não vai ser só do ponto de vista financeiro, vai ter uma centralização normativa, ela vai ter uma centralização diretiva, né? Então ele vai ser uma centralização significativa com dinheiro, né? Ou seja, vai ter um poder. Isso pode gerar uma quebra da autonomia do município? Qual a sua visão sobre essa... claro que a gente está fazendo aqui cogitações, né? Ainda não foi instalado, não está funcionando. Mas qual a sua visão com o funcionamento do comitê gestor com o que está hoje proposto? Perfeito. A pergunta é muito atual, muito importante. Muitos procuradores e auditores fizeram essa pergunta. E eu acompanhei o trabalho de dois grandes auditores, que é o Miqueias Libório, que inclusive vai estar no nosso curso, e do Eudes Zippel, que coordenou os trabalhos da Confederação Nacional dos Municípios no Comitê de Sistematização do PAT-RTC, do Programa de Aperfeiçoamento Tributário, da Administração Tributária, e junto à Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária, e estes dois colegas que atuaram no comitê, no GT, que tratava do comitê gestor,
eles foram ferrenhos defensores das competências municipais. Inclusive, eles mostram nos debates que eu acompanhei que nunca na história houve uma participação tão ativa e tão altiva dos municípios como nesses debates. Os municípios tinham voz, vão ter voto, eles vão participar da elaboração dessas normas, e veja só, não são das normas municipais, são de um imposto compartilhado, IBS. Nunca na história os municípios participaram do CONFAS, nem como observadores, nem com voz, nem com voto, e sofriam os resultados das reduções de alíquotas, das isenções, dos regimes especiais, dos diferimentos, e sofriam no seu orçamento. Então, pela primeira vez na história, os municípios vão debater com paridade, veja só, com paridade, os rumos do IBS, junto com os estados. Eu vejo que os municípios, eles foram empoderados, é uma palavra da moda, né? Foram empoderados com a reforma tributária. E também queria mencionar que as receitas municipais poderão ser também dignificadas, porque como fosse também procurador do município, sabe que essas receitas são de difícil cobrança. Imagina um município pequeno que tem lá 4, 5, 10 mil habitantes. É muito difícil cobrar o IPTU ou aumentar o IPTU desse município. E a ICS se reduz a uma base pequena, o ITBI também, se for uma base estável. Alguns municípios se destacam muito, mas para mais de 70% dos municípios, esse novo modelo de tributação no consumo no destino vai incrementar as receitas municipais. E o que vai também incrementar as receitas municipais é a chamada isenção ou desoneração nas compras públicas. Estes dois fatores, tributação no destino e desoneração nas compras públicas, vai aumentar enormemente o fluxo de recursos aos pequenos municípios do país e mesmo os grandes, que têm uma população muito grande. Nós vamos ter aí um processo, na minha opinião, de industrialização, por um lado, pelo lado da não coletividade plena, e também de reforço aos municípios desse país inteiro. Eu vejo com muito bons olhos esse modelo. Na minha opinião, não há uma diminuição na capacidade financeira dos municípios, pelo contrário, um aumento. O foco no aspecto arrecadatório, ele funciona muito no aspecto teórico, mas para muitos municípios do país que dependem de transferências constitucionais, agora sim eles vão ter mais controle sobre o aspecto arrecadatório, porque eles recebiam somente o repasse do ICMS e do FPM, e agora eles são responsáveis pela sua cota parte, via controle. Então, eu acho que é um ponto muito importante, mas eu acho que vale a pena debatermos sobre isso. Professor, e falando da arrecadação, uma dúvida que ficou, e deve ser uma dúvida principalmente atinente aos procuradores municipais e estaduais, foi a previsão lá no artigo 2º do projeto de lei 108, que ele fala as competências, né, do comitê gestor. E lá ele fala que do comitê gestor, entre algumas competências, no inciso 7, promover a inscrição em dívida ativa. Essa palavra promover, ela, na sua leitura, ela deslocaria ou geraria um risco dessa inscrição em dívida ativa ir para o comitê gestor ou não? Nesse contexto, e até em outros dispositivos ele denota, que a inscrição pertence a cada um dos entes federativos conforme a sua incidência, o seu lançamento, né? Mas essa inscrição em dívida ativa final, ela pode ir para o comitê gestor? Ela tem essa permissão? Esse é um tema mais complexo. Esse eu pediria ajuda ao Miquel Libório. Eu sei que é um tema muito afeito aos fiscais, e eu acompanhei grande parte desse debate, ou seja, a competência de inscrição em dívida ativa é da entidade lançadora. Se o ente lançador é o município, a inscrição em dívida ativa seria do município. Eu compreendo exatamente, professor. Eu acho que o que gerou essa dúvida, e até pelo contexto, eu acho que seria do ente federativo. Mas o problema é ter colocado essa palavra, porque a palavra dentro do direito tributário, a gente sabe que detalhes fazem diferença na interpretação, né?
Eu acho que eles, não sei se houve um erro, um equívoco, alguma coisa, colocar promover. Eu colocaria coordenar, em vez de promover, né? Eu não sei se o professor visualiza, sabe? Perigo, né? Vamos dizer, um alerta. Eu concordo. Eu não sei se promover aqui não seria no sentido de auxiliar, de propagar, mas não de realizar a inscrição individuativa. E eu creio que o promover teria mais o sentido auxiliar, não o sentido duro de ser protagonista, de fazer o registro. Mas é uma interpretação que eu gostaria de escutar o Miquel Ribori, que participou desse debate também. Nós vamos ver no curso de reforma tributária. E creio que é um debate que ainda está em aberto, vai ao Senado, mas aponta corretamente a ideia de que nós temos que precisar este conteúdo, esse sentido. É muito importante, né? Que o comitê gestor não substitua o ente lançador, que seja o ente de inscrição individuativa. Isso é importante. Ele pode auxiliar com plataforma, com sistemas, com medidas para dar eficácia a essa inscrição individuativa, no promover no sentido de auxiliar. Não, e com certeza, claro que é uma preocupação, claro, os procuradores têm, porque a dívida ativa ali é como se fosse a sua própria prerrogativa, né, a atuação, a razão de ser, né, principalmente eu, por exemplo, trabalho na dívida ativa desde sempre na procuradoria, né, então a gente se preocupa muito, porque se deslocar, a gente perde praticamente a nossa utilidade como procurador fiscal. Claro que tem várias demandas, mas a dívida ativa eu acho que seria o carro-chefe de uma procuradoria pública, né? Professor, caminhando já para o final, claro que não faltam perguntas, dúvidas, até cogitações sobre a reforma tributária, mas claro que há um limite aqui temporal que a gente precisa respeitar. Mas eu queria perguntar para o professor uma previsão que tem também no projeto de lei complementar, que ela prevê uma divisão da arrecadação da multa. Então é possível, eu acho que até a ideia é interessante, de ser feita uma fiscalização conjunta. Então, por exemplo, você pega o estado do Paraná e o município de Ponta Grossa. Os dois entes federativos estão fazendo uma fiscalização conjunta, uma complementando a outra. Eu acho a ideia ótima, né? E aí, diante de uma irregularidade, se aplica a multa. E o artigo 3º, ele permite a divisão da arrecadação da multa. Isso, professor, na sua visão, pode incentivar que haja fiscalizações mais eficientes, que haja uma promoção aí de entes federativos no sistema que eu acho que a reforma tributária queria trazer, que era o cooperativismo fiscal? Eu concordo plenamente. A ideia é que justamente nós tenhamos não uma atuação isolada e egoística em relação a esses fatos, mas uma atuação conjunta. E uma forma de incentivar que a administração tributária coopere é justamente que ela tenha incentivos. E um desses incentivos é esse compartilhamento do valor da multa. E isso é muito importante, porque quando nós temos uma tributação no destino, nós temos várias possibilidades de fraudes que podem ocorrer, desde notas que circulam, mas que não correspondem a nenhum fato gerador real, nenhum fato, evento tributável real, mas meramente para formar acreditamento inexistente. Então, essa cooperação no destino, ela é muito importante e ela exige uma cooperação com as operações que se iniciam lá na origem. E essa cooperação origem-destino, ela tem que ser valorizada. E por isso essa possibilidade de compartilhamento eu vejo com muito bons olhos também. Professor, foi um prazer a gente ter compartilhado aí essa conversa, esse bate-papo. Eu gostaria só de que o professor fizesse as considerações finais aí para os nossos seguidores, dando dicas, assim, como que os municípios devem se preparar, os servidores, sejam auditores fiscais, procuradores, assessores jurídicos de prefeituras, como que eles devem se preparar para esperar a reforma tributária? Porque parece que ela está longe, mas não está, né? 2032 a gente já vai ter efetivamente só o IBS, e vai ter ali um sistema gradativo, que a gente vai ter que conhecer o IBS e ainda compartilhando com o ISS, né, dos municípios. Então, a gente vai ter que trabalhar praticamente em dobro, né, esse período, pelo menos, mas a gente tem que se preparar para isso. O que eles devem se preparar, como que devem se preparar,
E também no final, professor, deixar a sua rede social, né, seu Instagram, para o pessoal que queira lhe seguir, saber também o seu trabalho, que isso é muito importante, nós professores também precisamos, né, compartilhar nossos trabalhos, nossos conhecimentos, e também alguma bibliografia que o professor queira divulgar aí, fica à vontade. Perfeito, muito obrigado, professor Elton Kramer, e queria comentar que o mais importante é o domínio hoje das premissas da reforma tributária. E esse domínio de premissas, ele parece simples, mas não é. Eu tomo um exemplo da não cumulatividade. A não cumulatividade vai exigir um esforço muito grande dos nossos servidores municipais e também o conhecimento de setores específicos hoje, que não são afetos ao trabalho de servidores municipais, como a tributação do consumo, das atividades imobiliárias, dentre tantas outras. Então, cursos como o nosso, eles vêm para somar nesse debate, que é feito por vários grandes tributaristas, para que nós venhamos a nos apropriar dessas premissas e como elas estão sendo aplicadas, para que depois, na regulamentação, a gente tenha a compreensão do porquê que aquele dispositivo tem aquela regra, por que surgiu essa outra regra, será que essa regra faz sentido, como é que nós vamos interpretar aquela outra regra? Então, seria isso. Eu queria agradecer muito, deixar o meu perfil de Instagram, que é @paulo_caliano, Paulo Caliano, então Paulo_Caliano, e eu tenho um curso de Direito Tributário, que é um curso mais acadêmico, se chama Curso de Direito Tributário, e de minha autoria, e eu coloco ele à disposição, ele está na editora Fênix, e se quiserem, podem verificar lá. Agradeço muito, professor Elton Kramer, desejo muitos debates e sucesso aqui no podcast, e fico realmente muito lisonjeado por participar deste curso que nós estamos coordenando. Muito obrigado, professor Paulo. Obrigado a vocês também que nos acompanharam até agora. Não deixe de deixar seu like e se inscreva no nosso canal para acompanhar todos os episódios do podcast Gestão Pública 4.0. Até a próxima.